Olá, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre delírio. Na primeira aula, a gente mostrou o que era o delírio e a importância do diagnóstico precoce, lembrando que isso é uma emergência médica. Agora a gente vai falar um pouquinho da apresentação e do diagnóstico dessa doença. Apresentação clínica. O que a gente precisa lembrar? Na anamnese, qual o basal do paciente? Se essa alteração mental tem horas e dias, porque é o início recente. Flutuação em 24 horas, isso é extremamente importante, porque é muito comum. A gente vai ver o paciente e fala, nossa, mas ele está normal. Daí a pouco a enfermeira te liga e fala, não, ele está agitado. Período de lucidez, porque ele flutua. Desorientação no tempo e espaço. Tanto agitação quanto lentificação. Alucinações visuais também podem acontecer. Alteração do ambiente é muito propícia, né? Aí como causa do delírio, né? Se você muda ele de ambiente rapidamente, se ele não consegue entender o local que ele está. Alteração do ciclo sono-vigília, o paciente dorme mais de dia do que à noite e a gente sempre precisa buscar as causas. Regra dessa aula: identificar sempre a causa do delírio, fazer o diagnóstico e tratar imediatamente. Constipação, urina fétida, alimentação, queda, medicação nova, engasgo, propiciando uma infecção pulmonar, vômito mostrando uma outra situação clínica, retenção urinária, enfim, tudo pode levar ao delírio. A apresentação clínica, quando a gente fala de testes cognitivos, como mini-exame de estado mental, etc., não são aplicados. O que a gente precisa entender é que nesse momento o paciente não está no basal da cognição dele. Não é? Então, a gente não consegue medir naquele momento a cognição. A gente precisa entender que ele está confuso e início agudo. Passando essa fase do delírio, a gente consegue entender se ele tem uma demência, por exemplo. Né? Mas é muito importante a gente avaliar coração, pensando sempre em infarto, a gente ver hidratação, principalmente a desidratação, a gente tentar entender a ausculta cardíaca, pensando em pneumonia, abdômen, palpação de abdômen, exame físico, mostrando talvez uma infecção abdominal, toque retal por causa de fecaloma, que é uma grande causa de delírio, úlceras infectadas, né, principalmente dos pacientes acamados, institucionalizados, que tem demência, a trombose venosa profunda, por muitas vezes a gente se esquece, alterações neurológicas novas, como o AVC, por exemplo, tantas outras situações. E as manifestações no idoso podem ser atípicas. Senhores, os idosos às vezes não têm febre, os idosos às vezes não têm uma grande alteração laboratorial. Então, por muitas vezes, o diagnóstico é clínico. A cognição, o que a gente precisa pensar? A gente tem uma alteração do nível de consciência, geralmente com diminuição, com rebaixamento do nível de consciência, diminuição da atenção, desorientação no tempo e espaço, o paciente não sabe que dia é, que horas e aonde ele está, dificuldade de encontrar palavras, ele não entende o que você está dizendo, ele tem uma compreensão pobre, você tenta falar com ele, ele desvia o olhar, dificuldade de planejamento e organização e a memória recente comprometida. Isso é a cognição que tem que ser observada no caso de delírio. Psicose, por muitas vezes, delírios, principalmente alucinações visuais, percepções e alterações da realidade. Isso é chamado de psicose. Por muitas vezes os pacientes não estão em delírio, eles têm uma psicose. Por muitas vezes os pacientes não têm delírio, ele tem alteração de cognição, ele tem uma demência. Alteração do ciclo sono-vigília, sonolência, inversão do ciclo sono-vigília e insônia. Por muitas vezes esses idosos tomam medicações inadequadas e dormem muito à noite, às vezes altera o sono do dia, mas nem sempre isso é delírio. Psicomotricidade, a gente precisa lembrar da lentificação, agitação, tremor, quedas, bioclonias, se não é uma outra doença neurológica. A afetividade é muito importante para a gente fazer o diagnóstico também, se esse curso é agudo. Labilidade emocional, ansiedade, medo, se esse paciente tinha já apatia. E as autonômicas, né? Se ele está taquicárdico, se ele tem midríase, se ele tem palidez, se ele tem sudorese. E a gente pode, inclusive, estar pensando numa outra intoxicação. Como é que o delírio se apresenta? Dentro daquela forma que a gente já aprendeu. De início agudo, flutuação, pensamento desorganizado, alteração da atenção. Ele pode ser hipoativo, ele pode ser mais comum. Hipoativo é a forma mais comum, ou seja, ele tem um prognóstico pior porque o paciente para de se alimentar, por exemplo, ou quando ele se alimenta ele se engasga, e ele tem um diagnóstico muitas vezes mais tardio, porque às vezes o paciente fica alguns dias sonolento e não tem o diagnóstico do delírio. O hiperativo é aquele que ele fica agitado. Ele fica com alucinações visuais, ele grita, ele bate, eles são contidos, não é? O que não é uma prática que a gente deve exaltar. A gente precisa sempre da comunicação verbal ou da comunicação por medicação antes de você ter uma restrição física. E o misto, que não é o mais comum, que é a flutuação entre os dois acima.
O mais comum e que é mais comum a gente ver na prática é o hipoativo, ele ficar mais sonolento. E como que a gente faz o diagnóstico disso? Eu já falei isso no primeiro bloco, eu estou falando de novo e é muito interessante que a gente solidifique isso novamente. O CAN, que é um método de assessoramento, não é, de confusão mental, é muito usado e é o principal diagnóstico que a gente tem. Sem dúvida nenhuma, como eu já disse, a gente tem que pensar que esse início é agudo. Se eu tenho um idoso que eu conheci e ele tem alguns meses de alteração de comportamento, provavelmente é um idoso dementado que tem alteração comportamental. É muito importante a gente pensar nisso. Distúrbio de atenção. O paciente tem dificuldade em focalizar o que você está falando, o déficit de atenção. Por exemplo, você fala e ele pensa em outra coisa. Você está falando com ele, ele se distrai, ele olha para outro local. Se presente ao normal esse comportamento, será que ele variou durante a entrevista? Será que ele desaparece ou diminui de gravidade? Será que ele já tinha isso? E é muito importante aí a presença do cuidador. Pensamento desorganizado, o outro pilar desse diagnóstico. O pensamento do paciente era organizado e de repente ele ficou incoerente. Ele começa a falar coisas diferentes, ele fala ditados, ele começa a ficar inconveniente por muitas vezes, né? Ele fala coisas irrelevantes, o fluxo de ideias não é mais claro, é ilógico, isso é muito importante ser falado. E alteração do nível de consciência, que é muito comum, principalmente, como eu disse há pouco, a hipoatividade. Ele fica menos comunicativo, ele fica menos vigil. E aqui, eu deixo aqui, a critério depois de todos os senhores, é um questionário que a gente faz baseado naqueles 4 aspectos que eu acabei de dizer, para se mostrar o quanto ele pontua, que é o CAN, né? É a forma de assessoramento. E esse algoritmo, você marca então o que você viu anteriormente e o diagnóstico se faz. O diagnóstico de delírio é necessário que eu tenha 2 critérios A e B, mais a presença do critério C ou do critério D. Então eu tenho que ter 3 critérios ABC ou ABD. É importante que eu tenha sempre 2 critérios do A, para que eu tenha realmente o início agudo e o pensamento desorganizado, e depois eu tenha os outros comemorativos. O CAN é muito sensível, eu tenho 94 a 100% de sensibilidade e 90 a 95% de especificidade para o diagnóstico de delírio. É muito difícil, às vezes, na nossa prática clínica, nós temos a capacidade de perguntar todos esses aspectos, não é? Mas o que é mais importante? O início agudo. Esse fato tem que ser muito categórico na vossa avaliação. O distúrbio de atenção, ele também é importante, mas principalmente se ele flutua. Se ao longo da sua conversa ele flutua. É muito interessante isso, e para isso a presença do cuidador ou de um familiar que acompanha o paciente, ele é fundamental. Quando a gente tem a prática clínica, geralmente a gente preenche o CAN, mas a gente, se baseado nos 4 aspectos, a gente consegue ter uma boa sensibilidade baseado na entrevista de um cuidador. E quando a gente pensa no diagnóstico e a gente faz esse diagnóstico, a gente precisa então ter em posse os exames, que a gente vai falar a seguir, e talvez inclusive hospitalizá-lo. A hospitalização dos delírios, principalmente do delírio hipoativo, pela hidratação, ela é muito importante. No bloco seguinte, a gente vai falar dos fatores de risco e prevenção, para que a gente possa tratá-lo melhor.